Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou esclarecer se o benefício de aposentadoria por invalidez, hoje denominado aposentadoria por incapacidade permanente, se ele pode ser cessado, se ele pode vir a ser cortado. É uma dúvida que muitas pessoas têm, se o benefício ele tem caráter vitalício ou não, e se não, em quais hipóteses ele pode vir a ser cancelado. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nos acompanhe até o final, que nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Pessoal, primeiramente lembrando, o benefício de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ele é concedido, ele é devido àquele segurado que preenche determinados requisitos. Quais são esses requisitos? Via de regra, a carência mínima legal exigida, a qualidade de segurado no momento da incapacitação e, por fim, a comprovação da existência da incapacidade permanente para suas atividades laborais habituais, sem possibilidade de reabilitação profissional. Esse segurado que preenche esses requisitos, ele vai ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Então, pessoal, o que acontece muitas vezes que as pessoas fazem confusão? Talvez até pela nomenclatura, essa questão da incapacidade permanente, as pessoas acham que esse benefício tem caráter vitalício, mas ele não tem caráter vitalício. Pode ser que uma pessoa receba ou receba pela vida inteira, tá? Mas em tese ele não tem o caráter vitalício. Por quê? Justamente a incapacidade ela pode ser reversível, por mais que seja duradoura, por mais que seja permanente, por mais que em tese ela seja definitiva, mas ela pode ser reversível. Então, se acontecer justamente essa reversibilidade da incapacidade, o benefício passará a não mais ser devido, justamente porque ele tem caráter de substituição de renda e perdendo esse objetivo, uma vez que esse segurado teria a possibilidade de voltar às atividades laborais habituais, ele passa a não mais ser devido. Mas, pessoal, talvez o que poucos sabem é que há um procedimento de cessação da aposentadoria por invalidez que nem sempre é automática, nem sempre é de imediato. E por que isso? Tá? Justamente porque a Lei 8.213 traz uma orientação de como vai se dar essa cessação. E ela fala o seguinte: para aquele segurado que voltar à atividade habitual, a aposentadoria vai ser cancelada. Observado o seguinte procedimento: quando a recuperação da capacidade se der dentro do prazo de 5 anos e esse segurado empregado retorna às atividades que ele anteriormente exercia, nesse caso específico, a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente será cessada de imediato. Agora, se nós estivermos diante de um caso de um contribuinte individual ou de um segurado facultativo, por exemplo, a aposentadoria por invalidez não cessará imediatamente. E ela seguirá o seguinte procedimento: ela perdurará pela mesma quantidade de meses, tanto quanto forem os anos que esse segurado, contribuinte individual ou segurado facultativo, esteve em gozo tanto de auxílio-doença quanto de aposentadoria por invalidez, se eles foram contínuos. Pensemos então no caso, pessoal, de um segurado facultativo ou contribuinte individual que ficou afastado e aposentado por 4 anos. Vamos dizer que ele ficou 1 ano em auxílio-doença e 3 anos aposentado por invalidez e vem a recuperar totalmente a capacidade de retorno ao trabalho. Esse segurado não terá a aposentadoria cessada imediatamente. Como ele ficou 4 anos afastado e aposentado por invalidez, ele terá 4 anos, ou melhor dizendo, 4 meses de aposentadoria garantidas, mesmo com o retorno da capacidade
plena ao trabalho. Agora a lei trata diferente aquele que não recuperou a capacidade dentro do período de 5 anos ou que recuperou essa capacidade de forma parcial, tá? E não de forma total. O que quer dizer parcial? Ele se tornou apto a algumas atividades. Ele pode voltar a exercer algumas atividades, porém outras não, ok? Então, nesse caso, o procedimento é diferente. A lei garante o recebimento de 18 meses de aposentadoria por invalidez na seguinte proporção: nos 6 primeiros meses, 100% do benefício, ou seja, o benefício integral. Nos próximos 6 meses, 50%, metade do valor do benefício. E nos últimos 6 meses, apenas 25% do que é devido de aposentadoria por invalidez. Ocorre, pessoal, que muitas vezes não é o segurado que espontaneamente volta ao trabalho, mas sim ele é convocado a uma perícia médica que chega a essa conclusão do retorno da capacidade laborativa, seja esse retorno de forma total ou de forma parcial. E aí vem a decisão da cessação dessa aposentadoria por invalidez, respeitando ou devendo ao menos respeitar esses procedimentos que eu falei há pouco. Ocorre que, pessoal, muitas vezes o segurado não se sente capacitado para o retorno ao trabalho. Ele ainda se sente incapacitado e de forma total muitas vezes. Então ele, discordando dessa decisão do INSS de retorno às atividades laborais, respeitado esse procedimento, ele pode ingressar com recurso administrativo contra essa decisão ou até mesmo ingressar com uma ação judicial no Poder Judiciário visando assegurar o recebimento pleno do seu benefício. E quando há cessação gradativa, pessoal, alguns colegas entendem que esse segurado vai poder entrar com recurso administrativo ou com uma ação somente após a diminuição do valor da aposentadoria por invalidez. Eu, respeitando opinião contrária, discordo desse posicionamento, porque desde lá, mesmo com o pagamento integral da aposentadoria por invalidez nos 6 primeiros meses, esse segurado já está ciente de que o benefício vai ser cessado com data certa, que ele está no programa desse pagamento gradual do benefício. Então, para mim, desde a decisão, desde da ciência da decisão que condiciona o pagamento do benefício nesses moldes, ele poderia entrar com recurso administrativo ou com uma ação visando assegurar o recebimento pleno do benefício. Espero ter colaborado para tirar um pouco das suas dúvidas com relação a esse tema. Me coloco à disposição nos comentários para aqueles que ainda tiverem dúvidas ou quiserem maiores esclarecimentos. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o material que a gente vai postando a cada semana. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até semana que vem.